O programa Mercado e Ação de hoje recebe Edson Silva. Seja bem-vindo ao nosso programa, Edson. O Edson é coordenador do Escritório Regional Sul da ANP. A atuação aqui no Sul, a ação do escritório aqui no Sul, ela é mais voltada a combustíveis, né? Basicamente porque é digamos assim, o principal segmento no Estado regulado pela ANP. A ANP, como você já adiantou, ela regula, por definição institucional, do poço ao posto. Sim. Quer dizer, desde a realização dos leilões para a venda de petróleo, né, para as petroleiras, até os postos de combustíveis. Passando aí pela produção das refinarias, pelos postos de combustíveis, postos de GLP, que é o gás de cozinha, né, lubrificantes, etanol, biocombustíveis, etc, etc. Desse segmento, o mercado mais proeminente, mais forte no Estado é a revenda de combustíveis. O escritório pega Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Originalmente ele está definido por decisão da diretoria da ANP para acompanhar, representar a ANP nos 3 estados do Sul, portanto incluindo o Paraná. Sim. Mas a nossa estrutura ainda não é suficiente em recursos humanos que nos permita fazer o monitoramento do mercado do Paraná, que, diga-se de passagem, é o mais complexo dos 3 estados, né? O Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm um mercado razoavelmente estável, sem grandes problemas, né? Talvez pela cultura do Estado, a cultura nossa ser mais rigorosa, ser mais exigente, cunhou um tipo de empreendedor também mais responsável, né? Sim. Não quero dizer que os empresários de outros estados sejam piores ou melhores do que o empresário do Rio Grande do Sul, mas o fato é que nós temos um produto cuja conformidade, cuja qualidade se compara com a qualidade da gasolina ou do diesel vendida nos mercados do primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, Alemanha. Eu estive olhando, esses dados estão disponíveis na página da ANP. Em 600 amostras coletadas, no caso da gasolina, houveram apenas 2 que estavam desconformes, sem entrar no mérito dos motivos, mas não, no caso que eu vi não eram fraudes. Mas já que nós estamos falando em consumo, está diminuindo a importação da gasolina e do diesel no Brasil. Tu acreditas isso a uma melhoria na eficácia do refino, enfim, refinando mais, ou diminuiu o consumo? Não, até o consumo aumentou. A importação de gasolina diminuiu, né? Mas a de diesel, essa aqui é a curva dada da importação da gasolina nos últimos 5 anos, de 2010 a 2014. É possível ver que em 2010 ela foi crescendo, chegou a um pico em 2012, 2013 caiu e 2014 continuou caindo. Isso no caso da gasolina. Se nós olharmos o que acontece com a importação de diesel, não, aí já é diferente. A importação de diesel teve uma queda em 2012, mas cresceu em 2013 e cresceu em 2014. Isso está associado à dinâmica da economia. Como o consumo de diesel, o diesel é um produto que diz bem do dinamismo da economia, né? E nós tivemos, nos últimos 2, 3 anos, uma expansão da economia, uma expansão da aquisição de caminhões e, por consequência, o aumento do diesel, né? E as nossas refinarias não conseguiram acompanhar o crescimento do consumo. O resultado é isso que nós mostramos aqui no gráfico, um aumento do consumo da importação de diesel. Já a gasolina, caiu o consumo, caiu a importação. Não o consumo, a importação. Não, o consumo aumentou, caiu a importação. Com o detalhe de que no caso da gasolina, nós temos a adição até recentemente de 25% de etanol, né, que é o álcool anidro. No caso do diesel, a adição é de apenas 5%, passou recentemente para 6,5%. Né? Biodiesel? De biodiesel no diesel.
Já na gasolina, não. Na gasolina, a adição de biocombustível é maior, de 25, agora de 27, né? Isso fez com que, embora o consumo da gasolina tivesse aumentado, a importação tenha diminuído. Essa importação não impacta o mercado do Rio Grande do Sul, porque nós produzimos excedentes, a refinaria Alberto Pasqualini e a Rio Grandense, nós produzimos excedentes de gasolina e de diesel. O Rio Grande do Sul é um estado exportador de gasolina e de diesel. Melhora a questão do ICMS, até com a exportação. Uhum. Existe também uma questão que o Rio Grande do Sul é referência, e hoje eu estou te trazendo aqui também para elogiar bastante, o mercado revendedor de combustíveis como um todo. Falamos da questão da qualidade, da melhor qualidade do Brasil, mas também o Rio Grande do Sul é uma referência em questões ambientais e adequação ambiental. Foi um trabalho que foi bem abraçado pela FEPAM, pela ANP, e que teve origem, começou com a FEPAM. Eu recordo as primeiras reuniões com os técnicos da FEPAM, principalmente o Wilson Trava e o Mauro Moura, e que acabou virando um case de adequação ambiental até para países fora daqui. Esse modelo, a ANP passou a exigir também de outros estados, essa adequação, licenciamento ambiental. Como é que está essa questão? Tu tens algum dado relativo em termos de acidentes ou incorreções, alguma coisa em relação ao restante do país? Puder servir de paralelo? Não, de fato, o comportamento do mercado de combustíveis no Rio Grande do Sul, isto é, dado pelos postos, né, os postos revendedores, nós somos também padrão de qualidade e referência, como tu bem disseste, para o Brasil. Há muitas evidências em outros estados, não somente de empreendimentos funcionando sem a devida licença ambiental, como, sobretudo, talvez esse seja o problema mais grave, que no Rio Grande do Sul não temos uma incidência muito grande, que são como eu poderia dizer, o estoque de postos com problemas de vazamento ambiental. Postos envelhecidos. Aqui no estado tem pelo menos 15 anos que se utiliza tanques de parede dupla, com sensores, onde qualquer vazamento ele é imediatamente detectado. E, por consequência, a contaminação do solo, né, e de lençóis freáticos, que eventualmente tem ali, é muito grave. A ANP, para poder viabilizar aqueles postos que ainda têm passiva ambiental ou que ainda não têm a licença ambiental, concedeu um prazo de 1 ano, que vai expirar agora em outubro próximo, para que os postos de combustíveis apresentem as licenças ambientais de instalação do posto e a licença do Corpo de Bombeiros, né? Então foi 1 ano para todo o país, para os postos se adequarem, e chama atenção, a partir de outubro, o estabelecimento na área do mercado de combustíveis, que é o que nós atuamos, que não tiver a licença ambiental ou a licença fornecida pelo Corpo de Bombeiros, ele é passível de interdição. Dentro dessa questão ambiental, e aproveitando nosso último minuto e meio que nós temos, que o nosso produtor já avisou que o tempo está encerrando. Lavouras, empresas, às vezes, por trás dos muros, acabam instalando tanques. A gente sabe que a instalação de um tanque até 15 mil litros não necessita uma licença ambiental. Ela pode nem autorização da ANP. Nem autorização da ANP. Mas existem regras de instalação. Existem regras, o uso possível de ser feito daquilo, que muitas vezes é desvirtuado, é um tanque para uso pessoal, abastece o vizinho, abastece o outro vizinho, uma pequena transportadora, outra. São coisas que acontecem. Como é que é feito o controle disso? Ou de que forma pode ocorrer denúncias caso alguém tenha conhecimento? Esse tema é um pouquinho a lavoura é outro problema. Longo para nós tratarmos no 1 minuto, né? Mas o fato é que o mercado, ele é segmentado, o mercado de combustíveis. Tem um mercado que é o dos postos de combustíveis, que só pode vender combustível na sua própria instalação, ele não pode
encher um caminhão de diesel, por exemplo, e entregar numa lavoura. O posto não pode fazer isso. Para fazer essa atividade, existem as redistribuidoras e os TRRs. Agora, existe caso em que a lavoura ou uma empresa instala uma tancagem, que é o chamado ponto de abastecimento, que só pode ser atendido pelo TRR ou pela distribuidora. Se ele tiver até 15 metros cúbicos, ele está dispensado da autorização da ANP e da licença ambiental. A partir daí, ele tem que ter uma coisa e outra, a licença ambiental e a autorização da ANP. Esses postos, esses tanques não podem ser instalados ao bel gosto de quem quer que queira. Nem tampouco pode comercializar o produto. É uma instalação, é uma tancagem para o atendimento apenas das atividades daquele empreendedor, daquela lavoura, daquela estação de ônibus, daquela transportadora. E há regras para isso. A empresa que viola essas regras, seja um posto de combustível que está entregando onde não deveria entregar, seja o TRR que está entregando no local que deveria ser atendido pelo posto de combustível, está passível de interdição. Mas há uma regra para o funcionamento tanto do posto como do ponto de abastecimento. O maior problema, já vamos estender aqui um pouquinho, mas é bem rapidinho. O maior problema é a instalação incorreta. O problema ambiental é a instalação incorreta. Coloca-se onde não tem o olho de uma fiscalização, não tem o olho de um bombeiro, da ANP ou de um órgão ambiental, colocam sem proteção, sem tanque de proteção, sem cobertura, sem nada, uma coxilha qualquer? Exatamente. Sempre lembrando que mercado de combustível, nós estamos tratando de um produto perigoso, de um produto de alta contaminação, e justamente por isso ele tem regras muito rigorosas, tanto para o posto de combustível como para o chamado ponto de abastecimento. Para o telespectador entender bem do que nós estamos falando, é como se uma garagem, tem uma garagem de ônibus, uma empresa de ônibus, ela tem 20, 30, 40 ônibus. Para ela é mais viável, é mais eficaz ela instalar uma tancagem, a garagem, instalar uma tancagem no seu pátio para que aqueles ônibus se abasteçam ali. Então, isso é o que chama de posto de abastecimento, ou ponto de abastecimento. E tem regras para fazer isso. Que tipo de tanque pode ser, que tipo de documento é exigido, só pode abastecer aqueles ônibus que estão listados para receber aquele combustível. Esse estabelecimento deixa de comprar no posto de combustível e passa a adquirir de um TRR ou de uma distribuidora. Mas tem regras para instalar o tanque, tipo do tanque, a documentação do Corpo de Bombeiro, a documentação do órgão ambiental e a autorização da ANP se for uma tancagem acima de 15 metros cúbicos. Edson, obrigado pela tua presença, o nosso tempo estourou. Voltamos num instante com o nosso segundo bloco. Fique conosco.